Olá, estamos começando mais um programa Oficinas de Gestão, Oportunidade de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para vocês, estudantes de graduação e pós-graduação na área de administração, para ampliarem os seus conhecimentos, utilizando-os como atividade complementar para a sua formação. Este programa faz parte do quarto ciclo do projeto Oficinas de Gestão. E o tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é o comércio justo no Brasil e no mundo. A nossa convidada é a professora Joana Stelzer. Ela é doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduada em Administração pela Universidade Paulista, Unip, e também em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, AFMU. É docente no Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina, também docente credenciada no mestrado e no doutorado do Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro de Ciências Jurídicas, também da mesma instituição. A professora Joana desenvolve as suas pesquisas na área de comércio justo, direito do comércio mundial e sustentabilidade e direito e transnacionalidade. Além disso, é coordenadora do Núcleo de Extensão de Fairtrade, Comércio Justo, e vice-líder do Centro de Estudos Jurídicos e Econômicos e Gestão do Desenvolvimento. Professora Joana, obrigado por ter aceito o nosso convite, pela disponibilidade de estar aqui para conversarmos sobre esse tema absolutamente atual, e que precisa, ao meu juízo, também ser bastante esclarecido e difundido. Vamos começar perguntando o que é o movimento do comércio justo, professora? Vamos lá. Então, o movimento de comércio justo é um movimento que nasce por volta ali da década de 60, né? As origens não são bem definidas, alguns indicam que começou com o movimento hippie, e, na verdade, a gente precisa ver isso até contextualizado, né? Porque, na época, década de 60, então nós tínhamos toda uma preocupação, já que, então, vinha de meio ambiente, aí o movimento hippie vem junto, e aí a preocupação que se tinha com o meio ambiente, com direitos humanos, com direitos políticos, acaba que também influencia o comércio, né? Mas o comércio justo também tem uma origem, tá? Ligado até aos movimentos de igreja, nos Estados Unidos e na Europa também. Então, algumas igrejas começam a se preocupar com, então, na ocasião, né, chamados países do terceiro mundo, de fazer uma inclusão desses países dentro dos movimentos de comércio. E aí faziam algumas compras dos países, então, chamados terceiro-mundistas, para que eles pudessem ter uma oportunidade, né, de vender os seus produtos. E tem uma iniciativa que é a iniciativa clássica, é a primeira iniciativa, que é do Café Max Havelaar. Então, do Francisco van der Hoofs, que foi o líder, junto com o Nico Rosen, holandês, que buscou inserir o café cultivado por índios mexicanos dentro do comércio tradicional. Então, aí tem uma obra chamada As Aventuras do Comércio Justo, que vem a retratar como é que foi toda essa história, né? E como é que foi feita a primeira certificação de comércio justo. Porque o que é esse comércio justo, né? Então, acho que para ficar bem claro assim, do que se trata. Nós temos uma concepção aí de comércio tradicional, tá? O comércio justo, ele visa diminuir a cadeia entre o produtor e o consumidor, para que o produtor tenha a melhor condição de venda do seu produto. Quando o Van der Hoef vai morar no México e vai morar numa região agrícola, o que é que ele percebe? Ele percebe que na ponta da venda do café, os consumidores pagam muito pelo café. Mas lá na origem, os produtores viviam em condições de miserabilidade. Por que isso? Por vários motivos. Um deles é que há muitos atravessadores. Muita gente ganhando dinheiro sobre o café. Então, tinham sujeitos que transportavam esse café inicialmente do próprio onde o café era cultivado no México até o porto, que eram os chamados coiotes. Você tem um transportador,
você tem a pessoa que faz a publicidade, você tem o torrefador, depois você tem o distribuidor, depois você tem as cadeias, né, de venda, os supermercados. Então, a diferença do que o produtor ganha e o que o consumidor paga era gigante. Tá? Então, aí vem essa concepção já, que quando eles começam a colocar, eles começam a criar esse café Max Havelaar, já uma ideia de necessidade de inclusão. Então, diminuímos a cadeia, e aí o que se percebe? O que se percebe é que o produtor, ele não tem o quê? Ele não tem capital. Então, ele não consegue ter o caminhão para fazer o transporte, ele não consegue ter a maneira para beneficiamento do grão. À medida que eles criam cooperativas, onde há uma força, uma união de trabalho. E aí, quando o consumidor... Então, a ideia era o seguinte, a ideia era que quando o consumidor chegue na prateleira do supermercado, ele possa olhar um café tradicional e um café do comércio justo. E ele possa identificar ali, naquela relação de consumo, que aquele café do comércio justo traz melhores condições para o produtor. E essas melhores condições pressupõem também, porque é exigido desse produtor o quê? Cuidar do meio ambiente, não ter relações de trabalho escravo ou semi-escravo, não ter trabalho infantil, ter igualdade de gênero. Então, aí vem, né, a questão da sustentabilidade daquela produção. Não só a sustentabilidade do meio ambiente, que geralmente é a primeira ideia, mas também a econômica, também a social. E isso é um aspecto maravilhoso dentro do comércio justo, que o consumidor normalmente não pensa nisso. Quando a gente vai fazer uma compra, a gente normalmente vai lá para satisfazer uma necessidade que se tem. Tá? O comércio justo permite, com a disponibilidade do produto, que o ato de consumo seja também um ato político. Porque a opção por um produto de comércio justo faz com que o consumidor diga: bom, eu posso comprar esse de comércio justo, que tem toda uma concepção por trás desse produto, ou eu posso continuar no café tradicional, ou no açúcar, no chá, que são assim, produtos mais característicos, chocolate, são os produtos tradicionais de comércio justo, né? Além também de artesanal. Então hoje já temos também os tecidos de comércio justo, em virtude do algodão, que é uma produção que acaba trabalhando com muitos poluentes, né, do meio ambiente. Então você já tem hoje as fibras também, que são justas, né, porque tem toda essa ideia. Então o comércio justo, então dentro desse contexto histórico, então ele nasce dentro dessa ideia de sustentabilidade, nas suas três vertentes, ambiental, econômica e social, né, faz com que haja inicialmente essa inclusão do produtor do sul, porque isso vai mudar, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho disso daí, mas a ideia inicial é essa, né? E traz também para o consumidor a possibilidade, que o consumidor também mudou, então traz a possibilidade do consumidor optar por esses produtos, né? Então a origem do comércio justo vem ser essa, então da década de 60 para cá, então a gente percebe também que é um fenômeno novo, né, até do ponto de vista acadêmico, para quem se interessa pelas pesquisas e tal, ele é um fenômeno novo, mas que vem ganhando ritmo bastante aí, Estados Unidos, alguns países da Europa, o movimento é muito forte, na Inglaterra, na Alemanha, na Holanda, na Suíça, a Espanha também, são países que o movimento é muito forte. No Brasil ainda é praticamente uma novidade, né? Tu perguntar alguém, o que é comércio justo? A pessoa é comércio com justiça, né? Ela não associa a um fenômeno hoje, né? Em que em muitos países é muito forte, é muito bem visto, as pessoas são muito bem informadas, a Itália também é um país onde há essa concepção em que você pergunta para qualquer um da rua, você sabe o que é comércio justo? A pessoa sabe o que é, né? No Brasil, vamos fazer votos aí que esse fenômeno ganhe força. Agora, professora, a senhora faz menção aqui nesse contexto inicial a de que havia, de fato, essa grande diferença entre o que era pago pelo consumidor e o que era recebido pelo produtor, vamos dizer, pelo primeiro elo dessa cadeia de comercialização, em que fica evidente que ganha o consumidor, né, e ganha o produtor, mas alguém está perdendo nesse meio. Isso não gera reações, quer dizer, na medida em que você tem um movimento
em oposição a essa estrutura consolidada do comércio, em que há um conjunto de outros atores envolvidos, que eu compro o teu café, revendo para beneficiar, eu beneficio, revendo para transportar. Então, quer dizer, que há um conjunto de pessoas também, atores envolvidos nesse processo. Sim. Como é que dá esse equilíbrio aí? Não é fácil. Não é fácil. O próprio Café Max Avelar, né? Lendo o livro, a gente vê lá que houve uma resistência muito grande, inclusive por transportadores. Pois chegaram vamos dizer assim, os principais produtores, né? Chegaram a boicotar até os transportadores, os navios, para fazer o transporte para a Europa. Então, é claro que as grandes empresas, de modo geral, perdem. Ainda não as ameaça. Vamos dizer, porque o movimento não tem ainda uma escala suficiente para isso, né? Mas porque assim, é evidente que isso é um contramovimento ao capitalismo, né? Um contramovimento. Então, as prejudicadas são as grandes empresas, as chamadas corporações transnacionais, e também os prejudicados são os atravessadores, né? Que querem ganhar um dinheiro fácil em cima do produtor, que é a pessoa, enfim, ali que está batalhando, que corre o risco de uma plantação. Só que, assim, todo movimento, né, ele também vai gerar, no outro lado, todo o movimento das cooperativas, o engajamento de toda a família dentro da produção agrícola. Hoje você tem redes de lojas, também de lojas de sustentabilidade. Algumas cadeias de supermercado também já se abrem a esse movimento. Sim, porque existe uma percepção, inclusive mercadológica, de que isso tem um apelo para o consumidor. Quer dizer. Tem. E isso, inclusive, é um risco. É um risco, o apelo mercadológico, né? Então, hoje, o que nós já percebemos? Nós já percebemos que você tem uma distorção que causa uma grande discussão acadêmica de lojas e de organizações, que são corporações transnacionais, utilizando-se e vendendo produtos de comércio justo. Então, dentro do movimento, nós podemos dizer que ele está dividido nesse sentido. Alguns concordam para a venda de produtos de comércio justo em grandes organizações transnacionais muito conhecidas, enquanto que outros são absolutamente contra. Porque, em verdade, percebem o quê? Na verdade, é aproveitar-se de uma situação de sustentabilidade somente para vender mais. Né? E é bem polêmico isso daí. Quer dizer, até que ponto, então essa é uma discussão hoje muito forte, até que ponto um produto de comércio justo pode ir para uma grande cadeia de supermercado? Há um grupo muito significativo que é contra. É contra por quê? Porque a distribuição é também um fator de integração. Então, vejo que dentro da doutrina espanhola, mesmo dentro do Brasil também, que é muito influenciado por essa concepção, vamos chamar assim ainda mais de esquerda, vamos utilizar essa nomenclatura, que a ideia é que o consumidor se utilize dos pequenos mercados, por causa do desenvolvimento dos bairros e das pequenas cidades. E são contrários que nós tenhamos os produtos de comércio justo nos grandes supermercados. Então, veja, o assunto ele é complexo. Não é assim, simplesmente, vamos pegar o produto de comércio justo, vamos colocar aqui. Não, aquilo ali também vai ter um efeito, aquilo ali também vai ter desdobramentos, né? Então, eu estava vendo outro dia uma propaganda, mas um anúncio na frente de um pequeno mercado, até foi postado no Facebook, né? Compre do seu mercado de bairro e ajude um menino a comprar uma bola, uma menina a pagar suas aulas de dança, ao invés de ajudar um CEO a comprar o seu apartamento na praia. Né? Por causa da distribuição da renda. Né? Então você tem esse aspecto. Então você tem desde a produção, a distribuição, tudo se quer sustentável. Por quê? Porque da maneira como hoje o comércio é feito, da maneira como hoje os consumidores adquirem os seus produtos, nós estamos caminhando para um abismo cada vez maior entre os que têm e os que não têm. Então, isso é preocupante. Nós estamos caminhando cada vez mais para degradação ambiental. Então, é claro que comprar no mercado do bairro é mais caro, não há dúvida, por causa que ele não tem escala. Mas você auxilia aquele grupo, aquela família do mercado a se sustentar.
você acaba criando mais cargos, mais empregos, né? Melhor dizendo, você acaba gerando também a oferta de trabalho para quem está ali. Vamos pensar, se esse pequeno estabelecimento ele não consegue se sustentar, então aquela família fica desempregada, ela vai ter que se empregar provavelmente numa grande organização. Então é onde, mais uma vez, nós vamos continuar dificultando uma integração social, uma distribuição melhor de renda, né? Um comércio justo, a justiça comercial, ela se multiplica, ela se desdobra. É para isso que se trabalha dentro do comércio justo, né? E tu sabes também que tem um aspecto que de repente a gente pode depois conversar um pouco. Eu tenho aí uma ideia e recebi recentemente um e-mail, porque nós temos as universidades de comércio justo. É um movimento acadêmico forte na América Latina. Algumas universidades já são consideradas universidades de comércio justo. Penso que a UFSC possa ser uma universidade de comércio justo também, vamos levar a proposta aí de repente para o reitor. E o que é isso? É um protocolo na qual, por exemplo, a universidade se compromete a comprar alguns produtos de comércio justo. E ela compra tem café, milhares de fornecedores. Milhares de fornecedores, né? Então compra café, compra açúcar, e aí vai. Cria cursos dentro da universidade. Porque aí é que está, é esse despertar. Porque quando se vai fazer uma compra, eu tenho que comprar açúcar. Eu tenho que comprar açúcar. Não há ainda uma percepção de que eu possa vir a comprar esse açúcar de um produtor que necessite a venda, que eu não preciso comprar da grande empresa. Então, quando você fala do governo, né, enfim, dos poderes executivo, judiciário e legislativo, que fazem as suas compras, por que não incluir? Nós temos já algumas leis no próprio, né, no Brasil, como a obrigação de fazer compra de agricultura familiar. Aqui dentro da universidade nós temos já compra de orgânicos ali pelo NDI, que já tem um esforço na compra de produtos sustentáveis. Poxa, então que bom, né? É um movimento. Isso é um movimento. Isso não é com uma varinha de condão que a gente transforma nem os gestores, nem as pessoas que se utilizam. O processo, às vezes, é lento, então as pessoas querem o quê? Elas querem eficiência. E é em prol da eficiência que a gente acaba, muitas vezes, passando por cima do ser humano. Ou abrindo mão de algumas escolhas que poderiam ser melhores escolhas. Exatamente, claro. Porque quando você vai pensar, mas é mais caro. O açúcar do comércio justo é mais caro. É mais caro? Será? Vamos pensar em termos econômicos, as externalidades negativas de uma produção não sustentável, qual é o preço disso? Eu posso não pagar no produto, mas eu vou pagar ao longo de um determinado período. Exato, quer dizer, você vai pagar na degradação ambiental, você vai pagar em virtude de um mau salário pago para um funcionário. Então, não tem como. Tudo nessa vida, não existe nada de graça, tudo tem seu preço. Então, quando a gente compra um produto, vamos supor, né, esses produtos chineses que nós estamos acostumados a comprar, é barato. É barato aqui nessa ponta, mas não tenha dúvida que aquilo ali, alguém pagou o preço. Quer dizer, alguém deixou de ganhar um salário digno, a natureza deixou de ser preservada, porque senão nós não chegaríamos, seria impossível nós chegarmos naquele preço ínfimo muitas vezes. Ou alguém deixou de recolher algum tipo de tributo. Também, né? Então assim, não existe isso. E em termos econômicos, eu não sou economista, mas não existe, as almoço coisas não existe almoço grátis, né? E a natureza perde, a gente não vê imediatamente, mas aquilo ali vai ter um reflexo, né? Agora, professora, a professora Joana fez menção há pouco também da possibilidade das instituições públicas, por exemplo, os poderes ou a universidade, se associarem a esse movimento de alguma forma, com pequenos, médios ou grandes gestos ou movimentos, mas há, especialmente no caso de uma instituição pública, normalmente modelos de normas que orientam, disciplinam e regulam compras, por exemplo. Sem dúvida. Então, é menor preço. Sim. Enfim, tem um conjunto de modalidades de aquisição de qualquer tipo de bem ou serviço para as instituições. E aí tem um papel importante, que me parece é o que eu queria trazer para a nossa conversa, que é o do Estado, né? Quer dizer, se você tem um Estado o Estado como estrutura pública, né, em todas as suas instâncias, que opta por propor normativas, então, que permitam isso, ok,
vai oferecer as condições para as instituições Sim, aderirem. sim. Agora, se ele é um Estado que não se mexe, que não adere ou que não estimula, também fica complicado. Então o papel do Estado é fundamental nesse caso. É de fundamental. normatizador, ou de controlador, ou de regulador de algumas relações. No Brasil, nós temos inclusive um modelo de comércio justo brasileiro que é inédito no mundo. Porque só no Brasil, até onde eu tenho conhecimento, há uma legislação já sobre comércio justo, que é a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, ou então MTE, né, que mudou já de nome, 2060. A portaria 2060, ela traz princípios, ela traz a forma de certificação. Em outros países, o movimento de comércio justo é o movimento do terceiro setor. O Estado está à margem e a própria sociedade civil se organiza. Se autorregula. Exato. Né? No Brasil nós temos essa novidade aí, nós temos essa portaria, nós temos legislação também na área dos orgânicos. Há uma intenção, segundo a legislação que aí está, que possibilitaria, né, até mesmo o Estado, dentro de todas essas amarras jurídicas, né, que muitas vezes impede, vamos dizer assim, a aquisição de bens sustentáveis, né, embora até a própria lei de licitação até mudou, né, já em relação a isso, nós já temos uma brecha nesse sentido. Mas sim, o Estado é importante, vejo sim como importante. O Cameron, inclusive na Inglaterra, ele também foi chamado pela Fair Trade Foundation para dar o apoio e tal. E no Brasil um modelo diferenciado mesmo, é bem interessante isso, porque nos países onde o comércio justo é significativo, é um movimento muito forte, mas do terceiro setor. E no Brasil o Estado está envolvido. Então aqui seria muito interessante que nós tivéssemos uma legislação, enfim, políticas públicas que permitissem esse envolvimento, sabe? Porque veja que hoje, um consumidor brasileiro, seja o Estado, seja nós, individuais, nós não temos a liberdade quase de escolher um produto de comércio justo. Porque você vai ao mercado, onde está a minha possibilidade de escolha? Eu não a tenho. Né? Em outros países eu posso optar por um ou por outro. No Brasil eu não posso, porque ele não existe. Eu não tenho lá o produto de comércio justo claramente na prateleira hoje para eu fazer uma aquisição. Né? Então, assim, eu penso que aí vem a importância também da universidade, dos estudos, dos livros, enfim, para que as pessoas conheçam o movimento, para que elas se deem de conta, olha, eu posso ter um consumo diferente. Eu sou importante no papel de consumidor. Quer dizer, não é só o consumidor, aquele consumidor hipossuficiente na compra das suas seus diversos objetos do seu dia a dia, mas é a compra como uma possibilidade de transformação social. Então as pessoas ainda nem sabem, nem se viram ainda nesse papel de consumidor que pode transformar a sociedade. Então, acho que é extremamente importante que nós possamos, por exemplo, através de uma entrevista, de um programa, mas enfim, da produção acadêmica e na sequência, enfim, jornalística também, né? Primeiro divulgar a ideia para que as pessoas saibam. A partir do momento que as pessoas souberem, os gestores públicos souberem, aí vai dizer, olha, puxa vida, que interessante. Porque o gestor público, ele também tem as compras pequenas, né? Então, onde há uma liberdade, porque são pequenos valores envolvidos, né? Então, não há uma necessidade do menor preço e tal, porque o valor é pequeno, né? Poxa, essa poderia ser uma oportunidade de começarmos a nos preocupar com um comércio com justiça social, sabe? E não fazer aquela compra no automático, que é o que a gente vê por aí. A gente compra no automático. Eu preciso desse produto, eu vou lá e compro. Porque assim, a gente não se preocupa para onde está indo o nosso dinheiro. Porque eu vejo assim, dinheiro é energia. Dinheiro é energia do meu trabalho. Então, quando eu adquiro um bem, eu pego aquela energia que eu tenho em forma de dinheiro e passo essa energia para outrem, um terceiro. Quem é esse terceiro? A gente não se preocupa. Eu fui lá, adquiri, entreguei o dinheiro, eu não estou pensando para onde está indo esse valor. Então, aí seria a hora de a gente começar a pensar, né? E ver que a energia que nós produzimos enquanto trabalhadores, ela pode ser melhor direcionada para quem mais precisa. E à medida que eu consigo fazer isso, eu inclusive desonero o Estado
de ter que fazer um assistencialismo. Em 1968, houve uma conferência da UNCTAD. A UNCTAD é o órgão comercial da ONU, Comércio e Desenvolvimento, né? E o lema daquela conferência foi Trade, not aid. Comércio não ajuda. Ninguém, há uma concepção dentro do próprio Amartya Sen, de liberdade com desenvolvimento, ninguém precisa de ajuda. Você vai falar com um índio mexicano, você precisa de ajuda? Você fala, não precisa de ajuda. Tenho 2 braços, 2 pernas, eu penso, eu trabalho. Eu só preciso de condições justas para produzir e comercializar. Ninguém precisa me ajudar. Então, acho que isso também é uma ideia que precisa ficar clara dentro do comércio justo. Não é ajudar. A ideia não é ajudar. A ideia é trazer condições de igualdade da produção. Então, quando eu vou comprar um bem industrializado que é feito em condições de degradação ambiental e um que cuida do ambiente, percebe? Então, coloca todas as externalidades negativas daquela produção que degradou o ambiente para ver se ela não chega nesse valor aqui. Claro que chega. Então, essa é a jogada, sabe? Então, o comércio justo, ele não quer ajudar ninguém. Ele quer trazer condições iguais, naquela ideia, inclusive aristotélica, né? Que acho que é uma das melhores conceitos de justiça, que é o quê? Tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. É essa a ideia. Mas, como nós, desde a Segunda Guerra Mundial, a gente vem num ritmo em amor à eficiência, eu tudo faço, os grandes grupos, né, as grandes empresas, então esses grandes grupos corporativos, eles fizeram com que essa balança ficasse muito desequilibrada. Então, o que se busca, em verdade, é um equilíbrio para todos, um equilíbrio para que as pessoas possam, enfim, viver bem socialmente, com seus recursos, com as suas rendas, que elas não sejam espoliadas pelo sistema. Porque nós temos o quê? E aí a gente vê, de vez em quando, aí aparecem esses escândalos, não é, na televisão, de trabalho escravo, mais uma vez, aí de novo, inclusive as grandes marcas, né, que a gente vai ver que tem lá no fundinho lá da loja chique, estão lá, né, as pessoas ganhando aí, às vezes, se eu não me engano, estão pagando 70 centavos a costura de uma peça. Quer dizer, então é contra isso. Então aquela pessoa não precisa de ajuda. Ela sabe se cuidar, ela tem condições de trabalhar. O que nós queremos enquanto movimento, vamos dizer assim, o que o movimento quer é que a pessoa tem a condição de trabalhar de forma digna. É acima de tudo isso, sabe? Agora, professora, sem querer aqui ser, vamos dizer assim, muito frio nas análises desse movimento, já existem indicadores, ou na experiência do café mexicano, era possível identificar que de fato havia ganhos para os produtores, quer dizer... Sim. Isso é traduzível, isso é mensurável, dá para dizer, olha, é um movimento que resulta sim numa redução de atores dentro de uma escala ou de uma corrente de comércio, e isso representa um ganho de 10, de 20 ou de 50% para esses produtores. Quando eles eliminam isso, é possível mensurar isso? É possível, é muito claro isso daí. Hoje mesmo se coloca esses produtores... Ou, desculpe, em outros indicadores, como a qualidade de vida que melhorou, sim. Quer dizer, o ambiente deles, é isso? Sim, inclusive há uma proposta, porque tem toda uma questão de certificação, que eu nem quero entrar, porque demandaria um outro programa. Já vamos agendar, depois a gente agenda aqui. Mas sim, em algumas comunidades, inclusive, se solicita ao produtor... toda uma integração, então parte do lucro já vai para a escola do bairro, já vai para o posto de saúde, para a compra de medicamentos. No caso do México, as mulheres também foram melhor integradas, foi onde entrou a questão da fibra ecológica. Não, é muito visível mesmo, porque principalmente quando se trabalha com as cooperativas, acaba se trabalhando os valores mínimos de compra. Então não se fica no mercado agrícola tanto pela variação da commodity, né? Há um valor mínimo, então o produtor ele vai trabalhar, ele já sabe que ele vai ganhar aquele valor e realmente se paga um valor que possa
é cobrir o custo da produção, um rendimento digno. Então, há várias experiências, tá? Se você entrar nos sites Fair Trade Foundation, se entrar no site da WFTO, que é a Organização Mundial de Comércio Justo, há uma série de relatos. Aqui no Brasil também, a gente acompanha assim, algumas organizações que conseguiram, né, algumas, principalmente cooperativas, mas também produtores individuais, que houve um aumento de renda. Né? O aumento de renda ele é significativo, ele é palpável, ele é mensurável, e então isso você tem, sim, bastante relatórios, indicadores dessa possibilidade, porque, como se diz, né, eles não vendem como, assim, na bacia das almas, né? Uhum. Há uma possibilidade de um bom ganho, tá? Eu também como gestora, né, me preocupo em fazer com que isso possa se traduzir realmente não somente num discurso, né, mas numa efetiva melhora. Agora, professora, a gente fala normalmente nesses programas com os estudantes, jovens estudantes de graduação, pós-graduação na área de administração, que atuam nos cursos presenciais e à distância, e se espera, se imagina, se estima que esses jovens serão os nossos gestores para daqui a pouco, né, que vão estar, ou seja, em estruturas estatais ou não, ou no terceiro setor, no seu cotidiano. E a gente sempre pede aos nossos convidados, que nós, encaminhando para o encerramento da nossa conversa, se dirijam a esses alunos sobre o tema, o que eles podem fazer para se preparar melhor como estudantes, como futuros administradores, como atuais administradores, alguns já atuam nisso, para poder compreender esse fenômeno e potencializar, digamos assim, as funções que o comércio justo pode ter em todas as instâncias, porque isso vai repercutir no lugar onde eu moro, no país onde eu vivo, quer dizer, na comunidade em que eu me insiro, né? Olha, o que eu digo, o que eu penso é que isso deva fazer parte da própria concepção de vida desse gestor, tá? Porque eu poderia dizer assim, você faça isso porque você tem hoje um mercado que vai adquirir produtos ecologicamente sustentáveis. Mas, por um outro lado, o que nós vemos às vezes? Gestores que ganham muito dinheiro, mas também tem um vazio existencial muito grande. Quer dizer, não é só uma oportunidade de mercado. Não é só uma oportunidade de mercado. É uma forma de ser, é uma forma de comportar-se no mundo. Então, eu vejo que o preparo para quem quer trabalhar com comércio justo é fazer disso não um ideal, não, porque assim eles vão dizer, isso é uma utopia. Mas sabe que a utopia ela tem uma coisa muito boa, né? Uhum. A utopia é o que faz o navegador alcançar a linha do horizonte. A linha do horizonte nunca chega, mas exatamente. O sujeito, ele... Nós precisamos das Nós utopias. Precisamos da utopia, porque ela nos leva, né? Mas a satisfação de você poder trabalhar, porque quando a gente é jovem, a gente não pensa ainda, mas quando tu chega ali mais na maturidade, tu não queres só um trabalho para ganhar dinheiro. Tu queres alguma coisa que te realize enquanto pessoa. Então, não é o profissional só que vai fazer a sua carreira que vai ganhar o seu dinheiro. Não, mas é um profissional que percebe sentido na sua vida profissional. Porque você viver, então é isso que eu diria, pense, viver uma vida profissional, que você chegue no final dessa vida profissional e pense assim, puxa vida, o que foi que eu fiz da minha profissão? Como foi que eu ganhei esse dinheiro? Foi à custa da miséria humana? Será que você vai ficar bem assim? Será que você não consegue integrar as outras pessoas dentro disso, dentro dessa concepção? Será que isso não vai te trazer também uma realização individual tão boa que vai te estimular a continuar a trabalhar? Porque trabalho... hoje em dia está muito ligado assim, a ganhar dinheiro. Claro, e é importante, e dá para ganhar dinheiro, é maravilhoso isso. Mas aquilo faz sentido no teu contexto? Sabe? Então, eu acho que para quem quer trabalhar com comércio justo, o que eu diria? Pense na sua vida profissional como um todo, como uma realização individual
mas dentro de uma sociedade na qual você está convivendo, quer dizer, vivendo com as outras pessoas. E não é bacana você conseguir se integrar e ser integrado, trabalhar com produtos que possam agregar valor à vida das pessoas, que você possa trabalhar, vender os seus produtos sabendo que você não está fazendo degradação ambiental, que você não está contribuindo para aumentar ainda mais essa miséria social na qual nós vivemos. E isso, para os que estão muito preocupados em ganhar dinheiro, em fazer fortunas, não. Isso não necessariamente diminui o teu ritmo. Não, porque dinheiro é consequência. Né? Se isso fosse causa, a gente fazia um curso aqui na UFSC que ia dar um sucesso, que era assim, curso de ganhar dinheiro. Mas ia ser um vestibular dos mais concorridos. Mas não é isso. Né? Ganhar dinheiro é consequência. Então é importante que a gente faça um trabalho que nos realize. A partir desse momento que você se realiza com o trabalho, os frutos vêm. Eles vão nascer. Então, sabe, minha sugestão é essa. Preocupem-se com um trabalho que seja digno para si e para os outros. Que você possa integrar as pessoas. Que você possa trabalhar integrado com o ambiente. E você vai ter muito sucesso, em todos os sentidos. Que bom. Bom, nós chegamos ao final dessa conversa com a professora Joana Stelzer aqui sobre o comércio justo no Brasil e no mundo. Obviamente que há muitos temas que poderiam ser desdobrados, dois deles pelo menos aqui, já um deles em especial que é a certificação. A certificação e o outro que é a questão da universidade, por exemplo, Sim. das instituições assumirem a causa do comércio justo desse movimento, mas quem sabe a gente faz isso numa outra oportunidade. Espero que seja breve. Obrigado, professora Joana. Obrigado vocês que nos acompanharam também. Acompanhe a programação dos próximos encontros no ambiente virtual do programa Oficinas de Gestão. Até a próxima. Obrigada.